Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está no nosso canal do Enea Talk. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast extremamente especial de hoje. Eu estou com duas figuras maravilhosas, obviamente. Márcio Schultz, 27 anos de Eneagrama e um convidado especial da Colômbia, Bogotá, nosso querido amigo, parceiro e de negócios também lá em Bogotá, que é sócio e fundador da OnLife, ele é CEO da OnLife e também um super diretor comercial, um super diretor de vendas que dirige equipes, que construiu um método maravilhoso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e entender também como é que a gente faz para unir o Eneagrama e vendas. Como é que a gente criou esse produto Enea Vendas e que a gente está levando para, nesse momento, nesse ano, para Bogotá, na Colômbia. Seja bem-vindo, eu tenho certeza que você vai transformar. E eu queria começar falando uma coisa extremamente importante. Sabia que eu acho que todo mundo que trabalha na área comercial, todo mundo que desenvolve, principalmente equipes na área comercial, tem que entender o seu real propósito da vida, porque a gente transforma a vida de outra pessoa, a gente pode transformar a vida de outra pessoa para sempre e positivamente, porque nós influenciamos pessoas, vendemos e podemos vender produtos que podem transformar imensamente a vida de uma pessoa, principalmente o nosso produto. Então vocês vão adorar o que a gente vai falar hoje. Vem com a gente que a gente vai conversar. Então, amor, você tá feliz em poder falar sobre vendas? Só para vocês saberem uma coisa importante. Márcio e eu somos sócios, temos 27 anos de empresa, 24 anos de sociedade e eu sou diretora de expansão da nossa empresa, diretora comercial. As 30 mil pessoas que participaram de cursos com você, que participaram de cursos com a gente, que participaram de cursos comigo, passaram pela minha supervisão, pela minha liderança e durante desses 27 anos a gente foi construindo um trabalho muito bonito e eu sinto um trabalho extremamente honesto, claro e bem estruturado com vendas e Eneagrama. E eu estou muito feliz porque é a primeira vez que nós vamos falar sobre coisas nesse podcast. Então, vocês vão adorar estar com a gente. Anota aí, aproveita, você que está escutando a gente no banheiro, na sala, seja lá onde for, porque podcast, hoje de manhã eu estava me maquiando, estava ouvindo podcast. Então, anota, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, se divertir um pouquinho mais e entender de que forma você pode ficar mais próspero, inteligente e utilizar ferramentas poderosas para influenciar a vida das pessoas e vender. Tá bom? Sejam bem-vindos. E eu queria começar apresentando o nosso convidado. Pode ser, amor? Claro, claro. Vamos apresentar o nosso querido amigo? Seja bem-vindo, meu amado Luiz Melo. Gente, esse é o Luiz Melo. A gente gosta de chamar ele de Melo. E agora eu fiquei sabendo que, como ele tá em Bogotá, na Colômbia, Melo lá é belo, querido? Não, fofo? É legal. É legal. É legal. Ele é legal. E pior que ele é legal. Ele também é legal. Combinou. Combinou com ele, né, amor? Melo com L ou com 2 L's? Isso é bem importante, né? Com Porque tá 2 cheio de L's. Melo. Com 2 L's, mais chique, entendeu? Melo com 2 L's. E o Luiz Melo, como eu falei para vocês, ele é fundador da OnLife, construiu um método muito especial e hoje dirige equipes. E ele dirige equipes e ele construiu um método baseado em 3 pilares com vendas. E a gente vai falar de outros pilares aqui importantes, como autenticidade, autoridade e empatia. De que forma nós vamos falar desses 3 pilares e como ele já dirige equipes e dá treinamento para grandes vendedores, principalmente da área automotiva, lá em Bogotá. Tô certa, meu amigo querido? Tá certo. Eu ia começar fazendo uma piada aqui falando em espanhol, mas não deu. Tu já perguntou que era Melo, eu já tive que dizer que eu era brasileiro. Né? Ai, eu vou
gostar. Até porque a gente vai em outubro para Bogotá e para Colômbia. Eu preciso sabendo aí, porque eu só sei muchacho, chicas, queridos. E daí eu já sei que eu já vou pagar um monte de mico. Apesar de que o meu maridão morou na Argentina quando ele era super jovem, o Márcio, e fala espanhol. Então o Márcio vai me salvar provavelmente. Eu só sei algumas piadas e palavrões. Agora, o básico pra gente se comunicar. Desde que seja coisa Ótimo. boa, interessante, sexy pro casal, tá bom. Tem que vender alguma coisa. Em espanhol. E amor, eu vou começar passando a bola pro Márcio, Melo, e depois a gente fala um pouquinho tanto do ENEA Vendas quanto desse método que você desenvolveu. Mas eu queria começar esse podcast a gente falando duas coisas. E a principal coisa que eu tenho mais utilizado sobre meus treinamentos de vendas, que eu tenho mais utilizado quando eu dou mentoria aí para alguém que trabalha no comercial, eu começo, e quando eu contrato alguém para trabalhar comigo, eu pergunto: você é mais interessante que interesseiro? Onde você é mais interessante do que interesseiro? Porque a gente precisa ser interesseiro com as nossas metas, com quem trabalha com vendas. Nós precisamos ser interesseiro, nós precisamos de metas. Uma empresa sem lucratividade, ela não se sustenta como a nossa em 27 anos, que todas as empresas têm altos e baixos, como a gente também já teve. Mas como você faz para ser interessante? Como você faz para ser uma pessoa que vibra mais alto, que eleva a energia das outras pessoas e que, de uma certa maneira, conduz ela para ter as decisões que ela quer, né? Porque o outro que compra da gente não é a gente que está vendendo. É assim que você tem um posicionamento muito melhor no mercado. Então, de que forma você pode ser mais interessante que interesseiro? Mas antes que a gente faça isso, eu vou perguntar para ti, amor, que é uma coisa que você fala, principalmente no treinamento de Enneagrama e Vendas. Você fala muito sobre o processo da decisão. Hoje, para vocês terem uma ideia, não existe nenhuma decisão sem a participação das nossas emoções. Eu comprei esse carro porque ele era mais econômico, ele era mais eficaz, ele me levava em tal. Então, aparentemente, parece que é uma decisão racional. Não. As nossas decisões, a neurociência já comprova que é sempre 100% emocional. Então, pode ter alguns gatilhos emocionais que fez você influenciar a comprar esse carro. E o nosso professor Márcio, que utiliza Enneagrama e Neurociência, vai falar um pouco daquela pesquisa que fizeram do cérebro, como funciona isso, das decisões que as pessoas têm na hora de comprar. Fala um pouquinho disso, amor, para a gente elevar o nosso podcast. Na verdade, é bem simples, né? Como você mesmo falou, 100% das nossas decisões têm um comprometimento emocional. Não é que é só emocional, nós também somos racionais. Agora, tem pessoas que esse comprometimento pode ser um pouquinho menor, outras um pouquinho maior, mas sim, a presença das emoções, ela está presente em 100% das nossas decisões. Por mais racional que a gente queira que ela seja essa decisão. E aí, há uma impressão de que é uma vantagem, uma sensação, e nos inclinamos nessa direção. E essa impressão é emocional, a sensação de que vai ser vantajoso para mim. Né? Ou não vai ser vantajoso para mim. E muitas vezes razão, lógica, o argumento não vencem isso. Essa impressão, a gente diz, né, que a primeira impressão fica, né? Claro, uma impressão emocional. Substituir essa impressão emocional, às vezes dá trabalho mesmo. Então, lidar com as emoções, aprender a lidar com as emoções do cliente, as nossas também, é um fator bem comum na área comercial. Inclusive, estava pensando enquanto você estava dizendo, né, que a área comercial é uma área assim que que não é comercial, né? Todo mundo está toda hora vendendo uma ideia, vendendo uma opinião, quando está falando do teu partido político, quando você está falando das suas preferências, vender é parte das nossas relações, é influenciar e ser influenciado. Agora, quem trabalha profissionalmente com as vendas, eu vejo que são daqueles profissionais que estão toda hora tentando medir as pessoas, no sentido de entender as pessoas. Sabe? A área da compreensão do ser humano, das diferenças, ela é super bem-vinda, porque eu quero entender o meu interlocutor para que a minha comunicação seja mais assertiva, para que eu entenda melhor as dores dele, para que eu possa oferecer algo que desencadeie um processo emocional favorável ao processo de venda, e sim, eu vou exercer uma influência. Eu digo que quem trabalha na área de vendas está no exercício de influência, é aquilo que você falou, né? Está toda hora influenciando as pessoas.
Isso é interessantíssimo, porque ou nós somos influenciados ou nós influenciamos. E exercer o nosso poder de influência é algo fenomenal. Por isso que eu sou comercial lá de casa, eu influencio mais você a decidir as nossas ideias, viu? Como é importante na área de vendas e também no casamento, para ele se sustentar. Tem que aprender a vender uma boa ideia. Depois eu quero que você fale pra gente sobre as pesquisas que já foram feitas. Mas deixa eu passar a bola pro Melo e perguntar assim, Melo, é, uma das coisas que a gente conversou recentemente, reaproximamos, a gente conhece o Melo desde que nós contratamos ele tinha uma empresa em Florianópolis, que era a agência Hive. Ele foi Faz responsável tempo, hein, Melo? ele foi responsável pelo marketing do instituto que a gente tinha na época, que eu acho que era o Instituto Enneagrama, né, que virou Renove, depois hoje é o Instituto Márcio Schutz de Enneagrama, e o Melo cuidou do nosso marketing, do nosso site, criou ideias, e estava muito próximo e sempre foi muito apaixonado pelo Enneagrama e apaixonado pelo processo de vendas. E daí a Reweb achou ele, comprou a agência Hive e levou ele para Bogotá, que foi o país que ele escolheu para viver por causa da educação, tô certa? E É isso mesmo. ele assumiu a diretoria comercial da Reweb. Hoje ele tem uma equipe e construiu um método. Fala um pouquinho, por que você identificou esses 3 pilares e como é que foi esse projeto de entender desse teu método e como que você vê o Enneagrama? Por que você se interessou pelo Enneavendas Vendas e a gente trazer aí o que o Enneagrama você sente que ele contribui na área comercial? Bom, pessoal, primeiro, muito feliz de estar aqui. Cara, eu tô com 2 grandes amigos. Vocês fazem parte, seguramente, são as pessoas mais importantes, uma das mais importantes da minha vida naquilo que eu faço Oh, hoje. Vocês influenciaram muito, né? Muito mesmo. Até, inclusive, o tema do autoconhecimento foi despertado por vocês quando nós nos conhecemos, eu acho que foi antes de 2010, né? E nós tivemos essa oportunidade de nos aproximar e virou uma grande amizade. O método OnLife, Fá e Márcio, ele também é de certa forma, um filhinho dessa nossa relação. Porque muitos diziam para mim, e era fato também, eu tinha bons resultados e sempre tive bons resultados nas vendas. Por que que eu era um bom vendedor? Cara, por que será que o que que o Melo tem que faz com que as pessoas se encantem por ele e ele consiga vender tão bem, ter tão bons resultados? E não somente, digamos, entregar, mas criar uma relação com o cliente para toda a vida. Independente do projeto, independente da ocasião, mas as relações entre as pessoas sempre se mantêm. Bom, e a partir do momento que o autoconhecimento começou a participar da minha vida, muito pela nossa amizade, muito pelos cursos que eu fiz no Instituto, né? De fato, isso contribuiu bastante para que em 2014 eu começasse a desenhar um método que se chama OnLife, que é a maneira de como unir o online e o on-life usando técnicas de conexão emocional. O método ele surgiu justamente para ajudar as pessoas a aprender a se relacionar com outras através da autenticidade, da autoridade e da empatia. Até, Fá, te conto que na hora que tu falou ser mais interessante, cidade assim, ó, saiba como ser mais interessante que interesseiro, sendo mais autêntico, com autoridade e com empatia, né? Porque são 3 pilares importantes numa relação de confiança. E o Enneagrama, ele, na minha vida, ele foi sempre muito presente. Inclusive, tive a oportunidade de fazer outros trabalhos aqui na Colômbia, na escola de Cláudio Naranjo, né? Diretamente com eles, inclusive, uma oportunidade única para poder conhecer o Enneagrama desde uma outra perspectiva. E digamos que, mais do que compreender as pessoas, eu entendo isso, talvez é a minha forma de elevar esse conhecimento do Enneagrama, que, no meu ponto de vista, é uma ferramenta fantástica, é o autoconhecimento. Colocar luz às suas próprias facetas e, a partir delas, poder se redescobrir e poder evoluir. Não acredito que seja possível poder evoluir sem ter inclusive, medidas para poder avaliar essa evolução.
Inclusive, há um pouco tempo atrás a gente conversou sobre isso, né, Márcio? Ter as medidas para poder ver a sua própria evolução. E o Enneagrama, ele permite, e me permitiu construir nesse método, principalmente o entendimento das emoções como um padrão de conexão. Tem uma frase que, inclusive, o Márcio falava muito e não falou agora. Como eu sou aluno de carteirinha de vocês, falava o seguinte: tem aqueles que dizem que são emocionais e aqueles que somente racionalizam as emoções, né? Ou seja, finalmente, na base, todo mundo acaba decidindo por emoção. Só que tem outros que acabam racionalizando. Então, mais ou menos daí veio a origem do método On Life e vem com esse objetivo, com esse propósito, que também está muito ligado com o início desse podcast, Fã. Quando eu descobri o meu propósito, que era ajudar as pessoas a se desenvolverem por meio da conexão emocional, né? E só foi possível isso depois que eu conheci o Enneagrama e fui atrás de outros conhecimentos e colocar em prática o dia a dia. Falar no final. Por quê? Porque quem tem certeza dos seus propósitos tem mais autoestima, mais poder pessoal e mais influência sobre todas as vendas e todo o processo e toda a sua prosperidade. E ele falou de carteirinha, isso agora, e nós vamos estar colocando. Mas vamos pegar o que você falou no começo, sobre autoconhecimento. Gente, se você é vendedor, se você é comercial, se você é diretor de equipes, se você influencia pessoas, se você é empresário, você, é óbvio, vai estar o tempo inteiro preocupado com o faturamento, com as vendas da empresa, seja o que for, para que você exista, para que você tenha o teu salário, o teu prolabore nesse momento, você precisa entender um pouco de vendas. Quem quer ser um analista em Enneagrama, quem quer ser um instrutor em Enneagrama, ótimo, você pode ser o melhor instrutor do mundo. Se você não tiver um parceiro de vendas ou não souber vender, você vai sempre ficar escondido naquilo que você sabe fazer super bem ou ama fazer, que seria ensinar as pessoas a se autoconhecer. Mas seja o que for que as vendas estejam ligados, né? A não ser que você seja dependente de alguém que venda ou que seja o provedor, né? Você precisa entender que vendas... primeiro, vendas é um processo. Você precisa entender que ela tem um processo começo, meio e fim, até o final. A gente não adianta pensar que, tipo, eu vou lá vender, falar um monte de coisa para outra pessoa. Se você não entende em que fase do processo que você está, pode ter certeza que você está muito distante de ser um bom comercial ou de ter bons resultados na sua vida. Mas para que você só entenda de processo, quando eu falo de processo, é que venda tem a prospecção, tem o levantamento da necessidade, tem a sintonia antes, tem a apresentação do teu produto ou da tua proposta, tem a negociação, o follow-up e o fechamento da vendas. Isso é um processo. Toda venda ela vai participar de todo esse processo. Você precisa saber em que fase você está desse processo. Mas entender só de processo funciona? Tá cheio de bons vendedores que entendem de processo, são especialistas em processo. Mas vendedor que entende de processo comercial, né, que entende de processo, entende de inteligência emocional, e para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa ter autoconhecimento. Quanto mais eu conheço as minhas emoções poderosas, as minhas competências emocionais, como diz o Márcio, o meu tipo do Enneagrama, onde eu brilho com a minha estrela do Enneagrama, quanto mais eu conheço os meus gaps, as minhas dificuldades, as minhas falhas, aonde eu sou ruim vendendo, mais autoestima eu vou ter, mais poder pessoal eu vou ter, melhor desempenho eu vou ter e mais facilidade eu sei em que fase da venda onde eu sou melhor. Eu sou melhor na sintonia, na prospecção, numa negociação, numa apresentação do produto. Então, vendas, a gente diz assim, eu sou vendedor, né? Se você é um profissional de vendas e entende realmente o que o Melo falou, que é o seu propósito, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, muito mais sistêmica, muito mais transformadora. E realmente a gente tem como ter mais prosperidade, mais transformação e mais influência na vida das pessoas para elas decidirem, mas elas que vão decidir comprar
se é aquilo, porque você vai conseguir apresentar de uma forma bacana. E aí que entra muito, então a gente precisa ser técnica, você precisa ter um treinamento e ter técnica. O Melo acabou de falar de uma técnica que a gente precisa ter autoridade, a gente precisa ter autenticidade e a gente precisa ter a empatia. Ele desenvolveu uma técnica baseada em 3 pilares. Tá, como é que o Eneagrama entra nessa história? E você pode falar sobre isso um pouco, amor. Cada tipo do Eneagrama, o perfeccionista tem um tipo de autoridade. O altivo, que é o tipo 2 do orgulho, tem outro tipo de autoridade. O tipo 4 tem outro tipo de autoridade, que é o romântico, o emocional. O tipo 6 tem outro tipo de autoridade, que é o medo, que é a prudência. O tipo 3 da vaidade tem outro tipo de autoridade. O 8, outro tipo de autoridade. Então, cada tipo do Eneagrama, como comercial, tem uma autoridade. Não tô certa, Mel? E cada cliente também tem isso. Como é que a gente tem autenticidade? Cada um tem uma autenticidade. E nesse sentido, Melo, por que você colocou esse processo da autenticidade? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já vi tantas pessoas na área comercial tentando ser alguém que elas não são, perdendo a sua autenticidade para poder só convencer o outro a comprar. E Às vezes daí... ficam engessados, né, numa métrica. Estava dizendo aí que o Exato. processo é importante, sem dúvida o processo é importante. Sem processo eu não consigo mensurar, se eu não consigo mensurar, eu não consigo ver exatamente onde está sendo meu calcanhar de Aquiles, onde eu não estou evoluindo. E nesse sentido, quem trabalha na área comercial tem uma enorme oportunidade de se desenvolver, porque o feedback é imediato, né, Melo? O feedback Isso. do que se a minha condução da minha negociação está indo bem ou não é imediato, né? A reação é imediata. Então, você tem uma oportunidade de estar toda hora se observando, se mensurando, inclusive, quando a negociação não lhe é favorável, percebendo as suas reações emocionais com relação a isso. Você se blindou, não se blindou. Então, é uma enorme oportunidade de estar se observando. Talvez, de todas as profissões, essa talvez seja uma que mais oferece oportunidades de estar se observando e se auto-aprimorando, porque a toda hora eu estou vendo, sim, percebendo coisas em mim, percebendo coisas do meu cliente, percebendo sobre o processo, né, mensurando o processo, porque se eu fizer um processo, e aí a Fá citou, né, como um Ctrl+C, Ctrl+V, um copy e cola, achando que isso vai funcionar, eu perco a autenticidade, e aí o meu brilho, né, minha capacidade de envolver se perde porque eu me engessei no processo. Então o processo não funciona, o processo está me engessando. Não, é que você não está evoluindo no processo. O processo ele é algo que te ajuda a evoluir. Sem ele você fica patinando, não sabe onde você está tendo que evoluir o processo. Então ele te aponta as áreas de desenvolvimento. Sem uma metodologia clara de processo, a área comercial fica à sorte, digamos assim, de o dia certo, a pessoa certa, né? E aí, claro, acende vela mesmo, porque é a única coisa que te sobrou. Não tem nada mal, né? Como diz o ditado, tenha fé como se tudo depende de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. A parte que depende de você, observa o teu método, que etapa eu tô, que etapa eu pisei na bola, que etapa eu pulei demais. E por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz isso? A resposta de por que eu fiz isso tem um anseio, tem um aspecto emocional. Né? Eu estava ansioso já para falar, eu estava achando que já estava pronto, era meu orgulho, eu estava com medo de que o cliente fugisse da minha linha de raciocínio, e essa ansiedade me sequestrou. Todas essas coisas vão ter uma resposta imediata, um feedback imediato. Então, é como se tivesse um biofeedback aí, né? Ajo de tal maneira, tem uma resposta. Muda a minha maneira de agir, tem outra resposta. E não é só um videogame onde só eu interajo, né? Tem uma outra pessoa. Então, a possibilidade de eu também estar observando o outro, né? A dinâmica do outro. Então, é realmente um ambiente bem propício para aqueles que querem, né? De desenvolvimento, de se observar, estar presente, né? Percebendo o que está acontecendo. E tem um detalhe importante, a Fá falou algo importante no início sobre vendas, é um processo. Mas tem um livro muito interessante, queria recomendar aqui, se chama Vender ao Humano, do Daniel Pink. E ele faz uma pesquisa nos Estados Unidos com relação aos empregos que são regulamentados lá. São mais ou menos 780 empregos que são regulamentados nos Estados Unidos. Mais de 90% deles trabalham direta ou indiretamente com venda, Fá. Um professor vende. O que o professor vende? Conhecimento. O que um médico vende? Só que existe uma venda classificada como venda não comercial.
Então, observa, a venda ela está presente na nossa vida em algum momento. E a venda não é somente transacional, né? A venda está muito focada e muito embasada no relacionamento, né? Na construção de confiança. Fazer com que uma pessoa compre uma ideia sua. Tu não vai querer vender a tua ideia para um robô. Tu não vai vender a tua ideia para uma xícara. Tu vai vender a tua ideia para uma pessoa. Só que você precisa entender quais são os receptores no cérebro dessa pessoa, e aí o Márcio pode nos dar uma aula sobre isso. Quais são os receptores, quais são os gatilhos dessas pessoas que geram alguma conexão emocional que permite com que ela fale, poxa, cara, faz sentido. Olha, eu não tinha pensado nessa perspectiva. O segundo aspecto é o seguinte, né? Quando a gente fala da autenticidade, a Fá começou de uma forma linda, trazendo agora a autenticidade de cada personalidade dentro do Enneagrama. A gente pode falar de 9 janelas diferentes, certo? De 9 tipos diferentes, e cada uma tem a sua essência. Então, o mais bonito de tudo não é tu mudar a tua essência, é o contrário. É tu justamente valorizar a sua essência. E a valorização da sua essência está na autenticidade. A autenticidade, o que é? É ser único. E buscar esse desenvolvimento, essa autoconsciência, é talvez, né, algo que serviria para todo mundo. Até, inclusive, eu tenho uma frase que é a seguinte: eu não sei se eu sorrio porque eu sou feliz, ou se eu sou feliz e por isso eu estou sorrindo. Porque, como nós sabemos, né, o próprio comportamento nosso, as próprias reações nossas, acabam reagindo nos nossos pensamentos, e isso também gera um ciclo emocional, né? Então, quando eu começo a sorrir, naturalmente o meu cérebro já, independente se é verdade ou não, ele já começa a gerar algum neurotransmissor para gerar algum tipo de serotonina ou alguma dopamina, porque tu começa a estar motivado para alguma coisa, devido justamente à maneira de como tu reage. E isso é o verdadeiro poder da decisão. E ter o poder da decisão está ligado ao autoconhecimento. E o Márcio muito bem fala isso, não quero tirar daqui as palavras que o Márcio fala, mas eu falo para todo mundo, ou tu é o cavalo, ou tu é o cavaleiro. Né? Então, as vendas, de modo geral, a relação com as pessoas exigem de nós essa inteligência emocional. Inclusive, vou dizer para vocês, inteligência emocional é o termo, o segundo ou terceiro termo mais buscado no Google. O primeiro é relacionado à Bíblia. Tá? E o segundo ou terceiro está relacionado à inteligência emocional, mostrando a importância desse tema hoje em dia para as pessoas, independente da área que ela trabalha. Então, por isso que hoje essa nossa conversa aqui ela é tão importante, porque isso ativa nas pessoas uma grande oportunidade de elas evoluírem, seja no âmbito pessoal ou profissional. É bonito isso que você está falando. Uma outra coisa que eu vi bastante, Melo, foi que acho que eu pesquisei esses dias sobre as pessoas. Bom, os empregos no futuro, você que é da tecnologia, né, Melo? Os empregos no futuro vão desaparecer, né? Eles vão simplesmente, muitos deles vão desaparecer, não todos, mas muitos vão desaparecer. E os que mais terão valor e serão os bem-sucedidos são aquelas pessoas que entendem de gente. Então, assim, aquelas pessoas que trabalham com vendas e são só bons vendedores, mas não entendem de gente, vai ter um tipo de posicionamento no mercado. Mas quem entende de gente, e para te entender de gente, meu amigo, ou minha amiga, você tem que entender de emoções. Você não pode... Até tem um aspecto da área comercial que se diz, eu me lembro, tu deve ter ouvido também isso, né, Melo? Há mais de quase 20 anos a gente tem ouvido essa história, a comercialização dos produtos do futuro vai se dar de uma maneira onde não vai ter interação humana, né? Que o indivíduo pega as coisas, né? Passa o cartão e não vê ninguém. Até para Coca-Cola serve, assim, né? Um produto que a pessoa já pega e já sabe o que é. Mas quando se trata de serviço, quando se trata de um produto mais especializado, quando se trata de algo que precisa uma consultoria, uma venda consultiva, né? Aí o jogo é outro, sempre vai ter a necessidade de interação humana. E eu me vejo hoje em dia, mesmo até quando eu compro um produto tecnológico, às vezes precisava ter alguém aí para me responder umas perguntas. Né? Eu posso lá fuçar
e identificar onde é que estão as respostas, mas se tivesse aqui alguém um chatzinho rápido, falasse com alguém e já falasse o que eu estou precisando e ela me responder, seria melhor. A interação humana, isso nunca vai acabar. Ela vai acabar nas coisas básicas, sabe? Eu não preciso de ninguém para eu escolher minha Coca-Cola, é sempre aquela mesma, então não preciso muita coisa. Eu conheço já aquilo lá. Né? Mas nas demais áreas da vida, que estão ficando cada vez mais complexas, a interação humana cada vez está maior. Tanto que o que a gente mais vê é tecnologia trazendo ferramentas de interação humana. Ô, Márcio, deixa eu trazer para vocês um outro estudo, e eu falo de estudo porque esse mês de agosto agora vai ter uma surpresa, né? Vou fazer o lançamento do livro do Método On Life. Então, já fica aqui o spoiler. Isso. Então, um dos estudos que me ajudaram a embasar o método justamente toca nesse ponto. As pessoas questionam muito, no futuro, será que as pessoas vão ser importantes nas vendas? Gente, eu vou falar um estudo mais antigo, tá? Ele é de 2010, 2009, da Universidade de Oxford. Ele fala o seguinte: nos próximos 25 anos, a tendência é que 78% dos empregos regulamentados nos Estados Unidos, e agora eu tenho um número aqui, eu busquei, são 723 empregos regulamentados nos Estados Unidos, serão substituídos por máquinas. Gente, eu estou falando de quase 80%. Mas espera aí, vamos mais a fundo. Quais são as características das pessoas ou dos empregos que vão se manter nessa parte humana? É quando elas relacionam a inteligência emocional, a empatia. E outro ponto importante, Márcio, que também corrobora muito com essa discussão, é o seguinte: a gente não precisa aqui entrar em debate, né, num sentido de, olha, talvez eu goste mais de comprar por internet com as pessoas. O fato é que todos nós, em algum momento, vamos nos relacionar com pessoas. Este é o fato. E outro fato nós temos: as pessoas vão se relacionar, seja pessoalmente, seja através de um WhatsApp, seja através de um e-mail, que já está acabando. O e-mail está se tornando obsoleto, muito mais protocolar. As ligações telefônicas, porém agora com hologramas, que já existe tecnologia de holograma. O fato é que nós vamos seguir nos relacionando. E existe um estudo que fala que, basicamente, os vendedores transacionais, que são aqueles vendedores que dispensam essa necessidade de se preocupar com a emoção, eles deixarão os postos de trabalho, porque esse trabalho de se relacionar com as pessoas, ele exige de nós essa capacidade de saber se relacionar com o outro de maneira autêntica. E até eu gostaria de trazer aqui um pequeno corte da analogia da arte marcial. Né? O Márcio, acho que foi também, Tu chegou a lutar alguma coisa, Márcio? Eu não lembro. Fez algum esporte? Fiz, mas é um segredo que eu guardo há 4, 7 chaves. Tu fez judô, não foi? Tua mãe botou... A mãe dele era contrafóbica, alguma coisa ele teve que lutar. É contrafóbica. A minha sogrinha... Então, olha só, eu 10 anos eu fiz taekwondo, né? E eu descobri uma coisa, cara, eu ficava lá no espelho dando chute, no espelho, sabe? E o taekwondo, ele tem aquela coisa de ficar dando chute, dar pirueta, dar chute girado. Aí na hora que tu vai lutar com alguém, tu vai ver que é muito diferente. Por quê? Uma coisa é tu saber a técnica, outra coisa é saber a hora de usar a técnica. E isso tem muita ligação com a questão da autenticidade. Tu pode aprender habilidades de vendas, tu pode aprender processos de vendas, mas se tu não usar isso de uma forma leve, em 5 segundos o teu cliente já sabe que tu está tentando manipular ele. Né? E a gente sabe que numa relação duradoura, se tu não é autêntico, as pessoas não vão ter a confiança contigo. Então, aí vem mais um motivo da importância, né, de conhecer as suas emoções, ver como que elas estão presentes dentro de si e presentes também no nosso cliente, para que a gente possa saber, cara, como chamar a atenção dele. Né? E que não há nada de errado nisso, né, Márcio? Às vezes as pessoas acham que conhecer as emoções, como influenciam as emoções, parece que a gente vai manipular as pessoas. Tem um mito por trás disso. Não sei se tu está de acordo com isso. Na verdade, até começa aí pela palavra. A palavra manipular como se fosse negativa, né? Mas toda hora nós estamos manipulando é mexer. Né? E toda hora nós estamos influenciando e sendo influenciados, nós estamos mexendo. E a ideia é mexer mesmo, é intervir, fazer intervenções. Aí cabe a outra pessoa
perceber se essa intervenção é o que ele quer, se ele quer melhora, poxa, sou uma ferramenta de interferência positiva. Não, não quero, ótimo, né? Mas nós precisamos, nessa necessidade de interação, entre aspas, manipulação, essa palavra é complicada, mas mais de influenciar, né? Nós temos que começar a entender melhor como funciona o jogo, certo? Por quê? Porque às vezes eu estou com a melhor das boas intenções e sou mal compreendido. Então eu perdi a minha capacidade de influenciar, não pelo que eu tenho, aquela ideia, né? De bem intencionados o inferno está cheio. Ou seja, não adianta ter uma boa intenção. Não adianta assim, não, eu tenho a minha identidade, né? E tal, agora eu tenho que manifestar minha identidade de forma que o meu interlocutor reconheça aquilo como valor. Se eu não fizer isso, é a famosa jogar pérola aos porcos. Né? Esse é um ditado bíblico que diz que o meu interlocutor não está pronto para receber aquilo que eu tenho. Entende? E aí poxa, eu estou tão bem intencionado e a pessoa não me entendeu. Não, você não usou uma interface de comunicação que pudesse fazer com que ele entendesse. E isso tem a ver com esse, entre aspas, manipular a tua comunicação de forma que chegue mais propriamente naquilo que faz sentido e significado para o outro. E a leitura das emoções é exatamente o caminho que eu posso entender o que mais faz sentido e significado, né? A gente está trabalhando com as questões de estímulo e na área comercial, na área de vendas, decisões ocorrem muito por ganho ou perda, né? Ou seja, dor ou prazer, né? Digamos assim, o básico do ser humano, a gente se move para dor ou prazer. Então, tem um grande amigo nosso que fala que traduz isso na lei da vantagem, né? Tudo que se decide tem que ter uma vantagem. Sempre, não é a lei de Gerson que quer levar vantagem em tudo, não é isso. Mas é que sempre tem uma vantagem. A vantagem pode ser ter menos dor, ter menos preocupações, é uma vantagem. Há alguns de nós que se movem mais para ter menos preocupações, né? Então, se movem mais pela dor. E geralmente a vantagem está relacionada com uma motivação emocional. Por que eu comprei o curso de Enneagrama? Porque eu tenho uma vantagem, eu vou me conhecer, eu vou entender minhas emoções, eu vou entender do meu marido, eu vou entender os meus funcionários, eu vou entender... Tem um antes e um depois aí, né? Teve Esse uma depois é vantagem. atraente. Se eu não identificar qual é a vantagem que me fez... Que existe para mim nesse curso, eu não vou comprar. Mas essa vantagem não é lógica e racional. Exatamente. Para cada um de nós, é uma experiência emocional. Para uma pessoa sentir-se mais seguro, pode ser uma enorme vantagem, exatamente o que eu quero. Para outra pessoa, não, isso eu não quero. Eu quero mais a diversidade da vida, eu quero tudo. Como diz um amigo nosso, né? Eu quero o pacote completo, né? Eu não quero segurança. Por isso que eu vou pegar esse gancho de vocês dois falando, e são muitos anos na minha área estudando isso, quando o vendedor está muito preocupado em manipular o outro, para que o outro abra carteira para só comprar um produto, e ele está preocupado simplesmente com isso, ele vira muito mais interesseiro. E se o que o Melo falou, né? Isso mais cedo ou mais tarde, o cliente hoje está percebendo. O cliente percebe, fica vazio. Fica vazio. E aquela venda que tem retorno. Porque quando o cliente se deu conta que ele foi manipulado pelo vendedor, ele fica puto. Isso aqui eu não precisava, não fazia sentido. Talvez hoje seja o momento que as pessoas mais estão sintonizadas com isso. Ó. Ele não está me ouvindo. Ele não tá preocupado com o meu problema. Ele não está focado em mim. Isso. Mas se isso aconteceu... Márcio, fala, Melinho. Perdão, olha só. Olha que bonito isso que o Márcio falou agora no complemento da Fá. As pessoas agora estão se relacionando mais como? Pessoalmente ou por videochamadas, etc. Cada vez mais em reuniões virtuais, certo? Agora imagina quantas pessoas elas apagam as câmeras. Como que eu me relaciono com elas? Né? Só ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Fá, a manipulação, ela tem uma palavra, ela virou uma palavra pejorativa, mas o sentido dela não deveria ser esse, né? É porque muitas vezes o vendedor, como o estereótipo do vendedor, né, que ele tem um estereótipo malquisto, porque tem aquela imagem daquele cara empurrando algo para o outro, né, querendo por todas as formas vender, né? Eu gostaria de trazer um pouco entender um pouco por trás dessa intenção. Esse vendedor é um ser humano também, certo? E esse ser humano, qual é a intenção dele? Por que ele está empurrando a venda? Porque muito provavelmente ele ainda esteja com um mindset de sobrevivência.
E eu tive durante muitos anos da minha vida esse mindset. E às vezes até escorrego nisso. O mindset da sobrevivência é o mindset do medo, ou é o mindset de perder a nossa imagem, ou o medo de perder a atenção da outra pessoa, ou o medo de perder aquilo que é justo, né? Então, a gente busca, de alguma maneira, inconscientemente, sobreviver numa relação para empurrar um contrato para outra pessoa, porque ela precisa daquele contrato. E o que sustenta a necessidade daquele contrato, muitas vezes não é só o dinheiro. Então, essa manipulação, ela também, eu a vejo, e aí por isso também o nosso trabalho direto com os vendedores, em buscar despertar a autenticidade deles, mas não a autenticidade somente pela autenticidade. Aí vem o segundo pilar, que é a empatia. Eu tenho uma frase que é: se você pode ajudar antes de vender, faça-o. Sempre que você pode ajudar alguém, na verdade, essa pessoa, de alguma maneira, vai estar te ajudando. E é incrível, porque a capacidade que nós temos de construir sinergia, a partir do momento que a nossa ótica, a nossa intenção está no outro, ela também muda esse fluxo, né? Essa maneira de como o outro percebe o que eu estou falando, a maneira, o tom que eu digo já muda também, já não é tão focado no produto, senão na dor do outro cliente, que vem o que o Márcio falou. Se nós tivermos vendedores, por exemplo, né, poderia ir para qualquer área, mas se nós vendedores tivéssemos mais consciência do outro, da necessidade do outro, e tivesse a oportunidade de escutar mais o que está por trás das palavras daquele outro, eu tenho absoluta certeza que não somente esse vendedor vai ter melhores vendas, como a vida dessa pessoa vai ser melhor. Então, um pouco dessa relação com que vocês estavam dizendo, eu queria chamar a atenção aqui. Melo, e assim, essa questão da manipulação, eu me lembro que eu tenho certeza, eu honro a minha mãe, que o meu lado mais comercial, mais despojada, de conversar, de ter levado o Márcio. Poxa, eu levei o Márcio no Jô Soares. O Márcio está nas melhores empresas do Brasil. Hoje ele dá aula para Superior Tribunal de Justiça, Ministérios da Agricultura, Receita Federal, Procuradores Federais, Eliane Cerâmica, grandes empresas, indústrias que a gente trabalha, a maior empresa de chocolate do mundo, empresas de óculos das mais bem conceituadas. Então, assim, tudo isso foi através de um trabalho bem conceituado e bem feito. Só que, desde pequena, eu ouvia isso, que vendedor é enrolão, que vendedor é manipulador. A minha própria mãe, ela foi uma pessoa que ela sempre vendeu em casa para ajudar na renda ou para ter um servicinho, porque na verdade eu nunca vi aquela renda dela aparecer, nunca foi grandes coisas. Mas ela vendia lingerie, eu achava o máximo aquelas lingerie em cima da mesa, aquelas calcinhas maravilhosas, aquelas coisas para ajudar meu pai lá na renda. Ou ela vendia colchas das mais chiquérrimas, ou ela vendia Tupperware, que é aqueles potes assim. E Tupperware era maravilhoso porque tinha sempre salgadinho, empadão, e a gente como criança ficava lá comendo os lanchinhos e vendo ela vender pra mulherada, fazia aquelas vendas assim, né? E sempre via minha mãe de uma forma. Minha mãe é uma tipo 1, perfeccionista do Enneagrama, então ela sempre foi honesta vendendo, ela sempre foi verdadeira. Se ficava feio na outra pessoa, ela dizia: não, isso aí não tá bem. Então, isso eu aprendi um outro conceito de vendedor, mas eu via ela sempre dizendo: não, porque não podemos ser aquele vendedor chato, não podemos ser. Minha mãe não entendia nada de venda consultiva, minha mãe não entendia nada mas de uma certa maneira um pouco de inteligência emocional entendia, fazia lanchinho, chamava as mulheres, era simpática, mandava meu pai entrar pela sala, não vir, deixava meu pai de castigo vendo televisão para poder não atrapalhar as vendas dela e assim por diante, né? Mas o que eu quero dizer é que daí eu cresci com esse preconceito e fui estudar, fui ser psicoterapeuta, fiz pedagogia, fiz um monte, atendi em consultório e cresci. E toda vez quando as pessoas diziam: mas a Fabrícia é tão simpática, ela é coisa de comercial, eu me sentia ofendida. Foram anos eu trabalhando, né, amor? Anos trabalhando assim como se fosse menos. E eu desenvolvi muito o que você falou no começo.
eu tenho um propósito e acho que todo comercial deveria desenvolver o seu propósito. Isso pode ajudar dramaticamente a sair desse viés pejorativo, né? Se eu tenho um propósito claro, vender é meio pelo qual eu alcanço o meu propósito. E eu tenho habilidades fenomenais com esse meio. Exatamente. Né? Eu tenho um produto maravilhoso, que é o curso do Márcio, que é os meus cursos, minhas mentorias, mas principalmente o trabalho dele, que foi o maior tempo que eu passei vendendo. E o meu propósito é ajudar pessoas. Eu gosto de contribuir, eu vibro alto, eu faço terapia até hoje, são mais de 30 anos, eu fiz autoconhecimento, eu sou extremamente íntegra comigo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, eu tento ficar o máximo de integridade. Eu não tenho nenhuma mentira para nenhum cliente que eu vá pegar, eu vou falar toda a verdade, mesmo que eu vá perder um contrato de 100 mil ou de $500 mil, não me importa. Eu criei isso dentro de mim, mas eu sei que meu propósito é levar alegria, consciência, levar um nível de consciência. Eu sempre pensei, sempre quando eu estou na frente de um cliente, o que eu puder fazer com que ele evolua, tenha um insight, saia melhor da reunião comigo, eu já vendi alguma ideia, mesmo que ele não compre de mim agora. Cansei de clientes que foi comprar às vezes mais barato, ou que foi, depois um dia voltou para comprar de mim, ou que ainda lembrou que a conversa foi interessante. Então, esse meu propósito de influenciar as pessoas para serem melhor, eu sempre digo para minha equipe que eu dizia assim, como é que você faz para vender bem, preencher as turmas, fazer acontecer? Quando você for vender, tem que ser gostoso para ti antes de ser gostoso para o cliente. Tem que ser bom para ti. Tu tem que estar confortável dentro desse papel. Tu tem que ser honesto para fazer a sintonia e falar de coisas que interessam de verdade e gostoso para o outro. Tu tem que ser extremamente honesto na hora de fazer as perguntas para entender a dor do outro, porque tu tá realmente interessado em ajudar o outro. Então, levantar a necessidade do outro, você tem que perguntar com interesse genuíno de verdade, que você pega várias vezes. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com o Ministério do Brasil e ele me falou, eu preciso de um projeto assim, que trabalhe inteligência emocional junto com processos e junto... Eu disse, isso eu não posso te servir. Nós não somos especialistas em processo. Eu posso indicar outra pessoa, mas eu não quero me comprometer com isso. Então, você precisa entender a dor de verdade e não tentar empurrar o teu produto que vai encaixar naquela dor do outro, nesse buraco, né? A outra coisa, depois quando se apresentar, se você tem propósito, você realmente vai vender aquilo que realmente você tem sentido e significado na tua vida. Daí você vende com paixão, com entusiasmo, com autenticidade. Porque o outro compra da gente aquilo que ele diz assim, poxa, mas se for assim e faz bem para ela, eu quero isso também, né? E por isso tem que ser verdadeiro entre a gente. E a gente tem que fazer uma coisa que não seja manipuladora, né? Então, eu queria falar, por último, assim, não sei se que a gente vai levar mais uns minutinhos falando sobre isso, onde o Enneagrama contribui? Por que que eu resolvi unir? Hoje nós temos um cliente aqui, que é o nosso querido SBT Santa Catarina, o Carlos Amaral, que é o filho do Roberto Amaral. Os dois são super nossos clientes, amados, tem até vídeos nossos lá no nosso Instagram. E eles nos contratam há mais de 10 anos pelo SBT. E nós treinamos toda a equipe comercial do SBT Santa Catarina há anos. E é engraçado que o Carlinhos Amaral, que é um cara que tem um foco, né, comercial, diretor comercial, ele sempre fala assim, Márcio, eu quero que você ajude a nossa equipe a entender mais de gente. O processo de venda, a gente trabalha aqui. Isso a gente domina aqui. Esse é um processo maravilhoso, inclusive. Mas a gente quer que eles entendam mais de gente, para que otimize esse processo, adapte esse processo ao interlocutor. As pessoas o próprio doutor Amaral, me lembra ele dizendo assim, que ele tinha uma ojeriza, uma versão a qualquer um da área comercial que viesse assim, eu tirei um pedido. Né? Você não tirou um pedido, você ajudou um cliente, eu tirei de tantos, uma verba, você não tirou, você está oferecendo ele uma oportunidade de vender mais ainda. Né? Então, quer dizer, essa é a mudança de propósito. Não estamos aqui tirando alguma coisa do outro. Eu estou aqui proporcionando um serviço que vai trazer um nível de qualidade, que vai trazer um benefício, né? E ele utiliza o Enneagrama e sempre traz o Márcio para falar sobre inteligência emocional para os clientes dele.
e para os colaboradores deles, né, desde gerentes e comercial, e ele fala exatamente isso. Como é que eles vão entender mais de pessoas? Como é que eu vou entender mais de gente? De que forma eu posso entender? E onde o enneagrama é fundamental? Na verdade, o enneagrama deveria ser obrigatório para quem trabalha com comercial, porque você precisa saber aonde você é bom comercialmente e aonde você é mais ou menos. Hoje o Melo estava colocando, né, da presença da inteligência emocional como diferencial, né? E não há ferramenta hoje que eu conheça que ela esteja mais focada no desenvolvimento objetivo da inteligência emocional do que o Eneagrama. Porque ela não só mensura 9 emoções, né? A maior parte das ferramentas trabalham com 5, nós estamos com 9 emoções. A gente tem uma métrica dela, que é o que é uma carência, uma competência e um vício emocional, uma métrica, e aí uma hierarquia do conjunto das emoções, ou seja, o mix que elas fazem. Então, a gente tem uma ferramenta extremamente objetiva no que tange a reconhecimento das próprias emoções e o reconhecimento das emoções do outro, inclusive com a leitura facial. E o desenvolvimento, que é o terceiro e o quarto pilar da inteligência emocional, da capacidade de lidar bem com as minhas emoções e, consequentemente, também lidar com as emoções dos outros. Então, na área comercial, a gente atua nesses 4 pilares. As minhas emoções, a emoção do outro, identificar, para que eu possa também ter meu approach, incluindo essa percepção, e depois aprender a lidar com as minhas emoções de frustração. Inclusive, eu já falo disso muito bem agora, não é bem isso que eu posso te ajudar, né? Lidar com as minhas emoções e lidar com as emoções dos outros. Tu sabe que quando a gente fala de vendas, a gente tem uma relação muito direta entre o vendedor e o cliente. Mas vamos lembrar que o vendedor é um ser humano e o cliente também é um ser humano. E ambos vivem ciclos e relações entre eles. A inteligência emocional, ela também ela pode ser muito bem utilizada no vendedor quando ele está lidando, por exemplo, nas suas relações, nas suas dificuldades pessoais. Que isso está diretamente relacionado aos seus resultados profissionais. A maneira de como um vendedor lida com um gerente lida com o vendedor, isso também é muito importante para os resultados com aquele cliente, porque finalmente todos nós estamos, de alguma certa forma, conectados, né? E a Fá fala muito disso, né, da vibração, né? E quem conhece a Fá sabe, a Fá, se eu fechasse os olhos e lembrasse de alguém sorrindo e rindo, eu lembraria da Fá. Né? Ela tem essa característica, esse é o sinal dela, esse é o gatilho, né? Então, a Fá é muito linda, muito amada, porque ela transborda essa gatilho, essa imagem, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, talvez porque busca, através da inteligência emocional, através do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, estar bem, e naturalmente isso acaba afetando os seus resultados comerciais. Tem uma frase que eu uso bastante, e está aí também no capítulo 6 do livro. Ninguém se compromete com aquilo que não vale a pena. Ninguém se compromete com aquilo que não vale a pena e tem que fazer sentido para a pessoa para que ela realmente se comprometa. Né? O que significa isso? Cada um de nós tem uma perspectiva, tem uma maneira de ver o mundo, tem uma motivação. Né? Vamos pensar agora, não como vendedor, vamos pensar como ser humano, antes dessa máscara vendedor, que assim como a Fá teve um aprendizado na sua relação com a sua mãe, eu também tive outra, o Márcio teve outra, todos nós aqui tivemos uma formação dessa imagem do estereótipo do vendedor. Mas vamos pensar um pouquinho antes. Né? Esse ser humano, ele tem uma motivação gigantesca em fazer com que as pessoas deem atenção a ele. Né? E essa atenção, muitas vezes, a pessoa, por ela não ter esse autoconhecimento, ela acaba fazendo isso por impulso. E esse impulso sequestrado leva essa pessoa a uma situação que muitas vezes se perde o controle. Né? Qual é a consequência de alguém que tenta chamar muito a atenção de outra pessoa? Da mesma forma, é aquele ser humano que muitas vezes, para não querer incomodar, não faz nenhum movimento. Não vou ligar para ele porque eu não quero ser invasivo. Ou seja, existem extremos, mas existe o meio termo. E eu acho que o Enneagrama, Márcio, é o que mudou minha vida nesse sentido. Porque o Enneagrama ele te dá 3 medidas muito claras, muito concretas. A medida do excesso, a medida da carência
e a medida da preferência. Né? Eu gosto muito das tuas aulas, onde tu fala do exemplo do café, né? Eu amo café, né? Então eu fiquei pensando, cara, olha só, meu, eu tenho um apego ao café, eu tenho um vício nessa conduta, né? Eu não tenho a preferência, porque eu já não parei, eu não vou tomar café agora. E da mesma forma acontece com as nossas emoções. Então, eu acho isso muito importante, né? No sentido de poder olhar, né, o vendedor no seu campo de batalha, mas olhar um pouquinho mais atrás, né? Em tudo aquilo que fez ele, digamos, formar a sua percepção, aquilo que incentivou ele desde a vida intrauterina, né, até os seus 8, 9 anos, que é onde dizem que se forma a personalidade, isso o Márcio sabe muito bem. E aí vem um detalhe importante que eu jogo a bola para vocês, né? Cada vez menos estão me escutando clientes meus falando assim, Luiz, quero aprender técnicas de fechamento. Né? Antes, eu só ouvia isso. Luiz, quero aprender técnicas de fechamento. Agora, os clientes meus, eles falam assim, Luiz, eu quero aprender a lidar com gente. Luiz, e agora eu tô falando do Carlos Amaral, me lembrou muito que me passou no México agora. Lá num grupo muito grande, né, eles me diziam assim, Luiz, olha só, nós temos vários vendedores que em sala eles são muito bons, mas quando estão no telefone, eles parecem que eles robotizam. Só porque veio alguém aqui ensinar um script de vendas. O que está acontecendo de errado? Né? Porque eles estão muito focados na técnica do fechamento. Mas se eles só estão pensando no fechamento sem construir confiança, sem desenvolver um relacionamento, é natural que esse resultado não vai acontecer. Né? Ou é improvável. Né? Faz sentido para vocês? Vai, Márcio. Totalmente, eu tenho algo bem importante para falar nisso. Vou falar sobre o processo básico e rápido, sobre as fases mais básicas da venda consultiva, né? Primeiro, se eu quiser vender alguma coisa para ti, Melo, para o Márcio, para o Fernandinho, que está sentado ali, nos filmando e nos gravando, a primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro é o seguinte, as pessoas hoje estão cada vez mais sem tempo, cada vez mais ocupadíssimas, cada vez mais ansiosas e angustiadas, com várias coisas para fazer e atrasadas e etc. Então, as pessoas, elas só vão parar para te ouvir se realmente for muito interessante. E como é que você vai conseguir fazer interessante nesse processo, né? Você chegou até ali, você acha que teu produto é positivo para aquela pessoa, você está interessado em vender isso, como é que você vai ser interessante? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem um processo do começo até o final para essa técnica de fechamento, Melo. A pessoa não vai sair ali dando uma caneteada, a não sei que ela já estivesse bem interessada em comprar ou passando o cartão dela de bobeira. Então, primeiro que você tem que ser respeitoso com o espaço de quem está na tua frente. Você tem que ser bem interessante mesmo, que aquela pessoa sentou para te ouvir por 10 minutos, 1 hora, que geralmente a minha venda é de 1 hora, vai o processo. Geralmente eu fico 1 hora, mas como o papo é gostoso, às vezes vai 2 horas na minha reunião. Mas porque eu me especializei nisso, é gostoso para mim, gostoso para o outro, tenho vontade de ajudar. Mas a primeira coisa é que você tem que respeitar o espaço daquela pessoa, o tempo dela, ela tá ali para te ouvindo. E você tem um processo. Esse processo começa o quê? Primeiro você vai fazer uma sintonia, que o Melo chama de empatia. Eu preciso me empatizar para que eu imagine que eu vou vender uma ideia para o meu marido. Eu vendo várias, ganho alguns não, porque ele é ruim, ele já conhece minhas técnicas ali, né? Mas imagine que eu vou vender uma ideia para o Márcio agora para a gente ir para a Itália ano que vem. Já vendi, tá comprado o navio, a gente vai para a Itália ano que vem. Mas imagine que eu vou vender para ele. No primeiro momento, eu preciso fazer uma sintonia. Eu preciso falar de coisas que interessam ao Márcio e interessam a mim. Eu preciso falar com o meu cliente coisas que sejam empáticas, que interessam principalmente a ele, mas que seja interessante para mim também. Eu não posso começar a conversar com o Márcio. Sabias? Saiu uma câmera nova de tecnologia. O Márcio ama a tecnologia. Eu detesto, eu só quero que ele troque a câmera do meu computador a mais nova possível e não me explique como se liga ela.
Eu não vou me interessar, eu não tenho como brilhar meus olhos falando tecnologia. Mas eu preciso falar de alguma coisa que interesse aquele cliente. Sei lá, se eu estou na cidade dele, se eu estou na empresa dele, se ele produz uma coisa que é interessante. E nesse sentido, eu preciso ser autêntica, verdadeira, empática. Se eu faço bem a empatia, né? Se eu faço bem a empatia, eu automaticamente posso passar para a segunda fase. Puxa, mas eu não sei o que conversar. Então tá na hora de ser mais interessante que interesseiro, né? Tá na hora de eu sentar na frente do Melo e dizer assim: Melo, eu tava conversando com o Melo, eu quero saber, eu quero aprender a falar espanhol, porque eu vou estar em outubro com ele ali na Colômbia. E eu só sei falar chica, muchachos e gracias e etc, né? Então, talvez ele vai. Eu vou ficar empática com ele. Se ele me ensinar também aquilo que ele sabe fazer, ele vai me ensinar de coração, ensinar o espanhol. Ele vai rir quando eu falar errado, vai me ensinar e vai querer ver eu falando bem em espanhol. Isso é uma boa sintonia. Se eu e o Melo rir, ele me ensinando espanhol, eu automaticamente posso passar para a segunda fase da venda, que é levantar a necessidade. Então, amor, você não tá muito cansado? Você não tá há muito tempo? Que tal a gente dar uma relaxada? Que tal a gente ir pra Itália? Vamos lá, Mel. O que tu ia falar? Não, eu ia querer dar uma ideia aqui para as pessoas participarem, também dizendo o seguinte: o que é ser interessante para você? Escrever nos comentários. Porque como é ser interessante numa relação comercial, num primeiro contato, né? E Fá, uma coisa que tu tem, além de empatia, além de autenticidade, é a autoridade, né? E a autoridade vem da tua experiência acadêmica, da tua experiência profissional, mas principalmente pela tua capacidade de manifestar a tua própria opinião, né? A etimologia da palavra autoridade vem ao ser autor da sua própria obra, né? Da sua própria experiência, né? Na construção de uma relação com a pessoa usando as suas experiências ou de um outro, pelo contando histórias. Isso também é uma maneira de se demonstrar ser interessante para outra pessoa. E quando a Eu gente não está numa sabia disso, relação aprendi isso. Claro, não é uma questão de ter um Instagram, um Facebook com 100 milhões de seguidores que eu vou ser interessante, né? Não tem esse modelo externo. Eu vou ser interessante sendo eu mesmo, né? Me identificando sendo empático, tendo a qualidade que é humana. O próprio Cláudio Naranjo, que você falou da Escola Sati antes, né? Ele tem uma fala dele que fala que normalmente em torno de 70% das pessoas já naturalmente gostariam da gente. Porque é natural do ser humano isso. E a gente quer mais nesse ser interesseiro, e aí a gente consegue 73%, mas no caminho eu me perdi totalmente daí. Então era melhor ficar com 70%, sabe? E sendo você mesmo, claro, mas sendo inteligente, isso é inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? Eu não posso usar o ouvido do outro como pinico. Né? Porque eu acho que eu sou tão interessante, então o outro vai dar graças a Deus está me ouvindo. Não, essa empatia, eu senti que aquilo que eu estou falando reverbera de alguma maneira no outro, tem sentido e significado também para o outro. Né? E nesse sentido, eu colocaria um recheio aí, Melo, numa coisa assim, né? Pra gente ser interessante, ter autoridade, a gente precisa desenvolver autoestima e poder pessoal, que é o que eu falo um monte no meu canal lá do Instagram, autoestima e poder pessoal. Porque eu posso estar falando um monte de coisa aqui agora, eu posso estar falando que eu quero ir para a Itália ano que vem e o Márcio tá ali fazendo uma careta feia porque ele tá lembrando quanto que vai custar essa viagem na Itália. Ele tá lembrando quanto tempo que a gente vai ficar parado, não vai trabalhar, vai custar viagem. E ele pode estar lá fazendo uma careta. Se eu não tiver autoestima, se eu não tiver poder pessoal, se eu não tiver argumentos, se eu não sustentar isso, se ele é o meu cliente em outras coisas, automaticamente eu vou perder o meu poder aqui. Porque eu vou dar importância. Então, eu preciso entender o tipo do eneagrama. Olha como o eneagrama é importante em todas as fases. Sintonia. O tipo 1 faz sintonia de um jeito, o perfeccionista faz de um jeito. O tipo 2 faz sintonia de um jeito, o tipo 3 faz de outro, o tipo 4 faz de outro, o 5 faz de outro, né? O 6, o 7, o 8, o 9, cada um faz um tipo de sintonia. Qual é a melhor? Aqui mais deixa o cliente melhor. Qual é a melhor? Às vezes um 9 pode ser muito melhor em fazer sintonia do que um 2. Às vezes um 4 pode ser muito mais interessante fazendo sintonia do que um tipo... Então, aqui deixa o outro melhor. Não tem tipo nessa história, né? Claro. É o indivíduo que pode se sintonizar ou não. E aí o tipo dele pode atrapalhar ou não.
né? Então a gente não pode culpar o tipo. Mas tipo tal não faz sintonia. Não é bem assim. Mas desculpa, eu sempre disse pra minha equipe, vou passar pra ti, Melo, mas eu sempre disse pra minha equipe, que vendas deixa a gente com tesão, né? A gente fica tudo animado, assim, quer vender, já fica animadão. Mas eu sempre disse pra minha equipe o seguinte, que a tua energia como vendedor chega antes de você. A minha intenção muda a minha vibração e a minha energia e vai chegar antes de mim no meu cliente. Por isso que é muito importante, por isso que eu vou super tranquila para um cliente, porque eu estou sempre meditando e treinando a minha mente para ter uma energia boa perante o outro. Então a minha vibração vai chegar antes, a minha energia vai chegar antes. Tava com o dedo levantado aí, que tu quer falar, coisa querida? Que tu ia dizer? Não tava chamando, mas já tavas querendo comprar de mim, né? Tu queria comprar alguma coisa de mim? Diz pra mim que tu ia pegar a tua carteira aí, o teu cartão de crédito. Tem outra coisa interessante, ó. Vocês são da área comercial, para vocês é até mais fácil isso, a brincadeira que a Fá fez agora, né? E às vezes as pessoas que não são da área comercial ficam um pouco de, só falando em dinheiro e tal, não sei o que, cartão de crédito. Mas isso ao meu ver, uma ignorância a respeito do assunto, porque faz parte da vida. Né? Dinheiro é fluxo das coisas. Né? Gostar de brincar sobre o dinheiro, gostar de falar sobre o dinheiro, né? E não tem nada mal com isso. Acho que o brasileiro até, outras culturas não, o americano, por exemplo, gosta, né, de falar de dinheiro, gosta bastante, mas o brasileiro tem uma certa vergonha, né? Uma síndrome de vira-lata que faz com que ele, não, falar de dinheiro não, como se fosse uma coisa ruim, bem pelo contrário, é isso mesmo, olha, puxa a carteira, né? Por que não? A gente quer trocar coisas e vai ser bom para ambos, né? Se o propósito é, claro... Não falar disso é hipocrisia, sabia? Hipocrisia, hipocrisia, porque todo mundo vende, precisa vender, precisa de dinheiro, precisa estar ali. Agora, se eu quisesse enrolar o Melo para que ele puxasse a carteira e comprasse alguma coisa, aí sim, aí que fica as coisas por debaixo do pano, como dizia minha mãe. Essa é outra coisa interessante, ó. Talvez por isso o nome vendedor ficou mal fadado, né? Mas hoje em dia, a relação contínua ela tem mais valor. Essa venda imediata aqui de aeroporto, né? Da revista de aeroporto, que nunca mais vou ver o indivíduo na frente, essa talvez seja mal fadada, de empurrar, não interessa o que ele quer, eu quero empurrar. Mas hoje as relações, as empresas querem longevidade na relação. Então, não é uma coisa única, é longevidade com a marca, longevidade com vínculo, né? Tu que trabalha muito com carro, né? Que o segundo carro, que o terceiro carro também seja da mesma marca. Então, eu tenho que ter o quê? Uma relação com esse cliente. Não é empurrar que ele fique insatisfeito. Eu tenho que estar muito focado na dor dele, no que ele quer, para que seja uma solução para ele, para que ele venha novamente buscar a solução com quem lhe resolve essa situação, com quem ele oferece soluções. Quando eu estava falando ali das fases da venda, se eu fiz uma boa sintonia, dependendo do meu tipo de enneagrama, eu posso levantar a necessidade. E como é que eu levanto a necessidade? Perguntando todas as perguntas que o meu produto pode ajudar ele e que tem a ver com a necessidade dele, com a dor dele. Quando ele responder, quando o meu cliente, como é que eu convenceria o Márcio de ir para a Itália? Quanto tempo você está cansado? A gente tem trabalhado 12 horas por dia, nós estamos trabalhando de segunda a sexta, nós precisamos parar um pouquinho. Isso sou eu dando argumentos, mas quanto tempo você está trabalhando? Você acha que você merece descansar um pouco mais? Você gostar? O que você acha de viajar da Itália? Como é que foi a nossa última viagem para a Itália? O que você pensa da Itália? Então, fazendo perguntas para que ele pudesse pensar de estar lá na Itália. Então, esse é um processo que ele vai analisar se ele quer estar na Itália ou não. Ele vai analisar o quanto a Itália é importante para ele ou não, né? Tem 3 coisas que eu já anotei aqui, eu achei bem importantes para complementar também. Eu li agora o livro Empatia, da Harvard Business School, né? E vários cientistas fizeram estudos sobre a empatia. Né? E tem um mito por trás também, né? Porque empatia não tem nada a ver com simpatia. Né? Vamos lá. Simpatia é uma habilidade social. Né? É uma capacidade de construir sintonia com as pessoas. Certo? Sorrir pode ser simpático. Né? Mas, ao mesmo tempo, sorrir pode ser deboche. Então, eu tenho que saber lidar com as minhas expressões faciais, e aí eu recomendo muito a aula do Márcio, cara, muito boa, falando a fazer a leitura facial da pessoa, entender quais são as emoções que estão presentes na outra pessoa, né? E a empatia, ela está muito mais conectada com um aspecto talvez um pouco mais invisível, muito mais ligado a uma intenção, né? E de acordo com esse livro, e foi muito didático para mim,
E eu acho que faz todo sentido aqui na nossa conversa. Existem 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva, que é entender como a outra pessoa pensa. Tem a empatia emocional, que é entender, sentir o que a outra pessoa sente. E a outra se chama empatia de interesse, entender ou saber o que a outra pessoa quer de ti. Olha só, muitas vezes, né, em alguns cursos que eu faço também e participo de alguns trabalhos, muitos vendedores me dizem: pô, Luiz, eu não tô afim de ser um amigo do meu cliente, cara, até porque tem clientes que têm uma energia pesada, eu não quero, eu tenho que fazer isso. Cara, isso não tem nada a ver. Né? Quando a gente fala empatia, parece que a gente está dando a nossa alma para ele, né? Mas não é. Empatia é tu saber proteger-se da sua maneira, né? Mas tentar se colocar no lugar do outro em um desses aspectos. Entender, compreender como a outra pessoa pensa, ou sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou entender o que a pessoa precisa de ti ou não precisa de ti. E aí, lendo esse livro como que é Vender ao Humano, do Daniel Pink, ele fala uma parte que eu achei muito interessante, Márcio. Ele fala que fez um estudo, né, para ver os melhores perfis de vendedores. Só que quem são os melhores vendedores? São aqueles que falam mais extrovertidos, ou são aqueles mais introvertidos? No estudo que eles fizeram, um resultado significativo, extremamente relevante, dizia que seguramente não eram os mais extrovertidos. Por que será? Eles perceberam, fizeram alguns estudos e observaram que as pessoas que invadiam o espaço do outro não conseguiam criar confiança. Então existe uma medida que entendo que o enneagrama aí pode solucionar a nossa vida. Isso independe do teu perfil, se tu é uma pessoa mais racional, uma pessoa mais mental ou mais emocional. Mas tu poder compreender as pessoas te dá o poder da decisão de como lidar com ela. E isso faz toda a diferença. A venda, a partir do momento que tu começa a entender que tudo é conexão, tu passa a quase que manipular esta emoção de uma maneira positiva, como se fosse argila. E tu vai permitindo com que a outra pessoa veja esse objeto com uma perspectiva muito similar à tua. Né? Então, nesse sentido de ideia, eu não tenho certeza, o Enneagrama acaba sendo um propulsor gigantesco para a carreira de qualquer vendedor e qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho também. Tem que pensar, isso tem tudo a ver com aquilo que você fala, porque quando a gente encontra um vendedor na frente, principalmente um vendedor que não entende de técnica, que não entende de inteligência emocional, ele já vem com essa energia invasiva, te dando um elogio ou te fazendo alguma coisa que não necessariamente é que você se sente invadido, porque tu começa primeiro que tu já te blinda. Geralmente a gente faz isso, a gente já se fecha pro vendedor porque tem uma crença padrão, isso que você falou, de que vendedor vai vir me vender alguma coisa que eu não quero, vai vir me empurrar e vai vir me manipular e vai vir. Muitas pessoas dizem: não, para vendedor eu não sirvo, para vendedor eu não sirvo, para vendedor eu não sirvo, porque eu não sei enganar as pessoas, que não tem nada a ver, né? Não, mas quando o Elo falou essa coisa de invadir o espaço pessoal, eu me observei e eu tenho uma certa aversão a pessoas que são predominantemente extrovertidas, assim, demasiadamente extrovertidas, porque elas não param de falar. E aí, em algum momento, ele não tem mais interesse no que ele está falando e ele não percebeu ainda. Então, ele está com uma narrativa monopolizando a narrativa e não esqueceu que tem eu aqui também tem uma pessoa aqui, né? Tipo assim, quando a gente brinca, né? Dá fichinha, né? Para cada um ter vez para falar, porque assim não dá. Então, ele não ouve muito, né? Ele fala mais. Por isso faz sentido essa pesquisa, que a gente fala que tem 3 emoções no Enneagrama, né? Na minha abordagem, a minha verdade, que são predominantemente extrovertidas, né? Que orgulho, gula e luxúria. Mas então os vendedores que não têm essas emoções não são extrovertidos? Eu posso ser qualquer tipo e ter como emoção secundária alguma delas. Uma delas vai dar um traço extrovertido. 2 delas, eu vou ser conhecido pela extroversão. 3 delas, ninguém me aguenta. As 3 delas ninguém me aguenta, porque daí eu não consigo ouvir nada, né? E esse é o cara que provavelmente acha que sabe tudo e já sai disparando, né? E aí, claro, invade espaço de qualquer um. Mas nesse sentido é extremamente importante a gente entender qual é o tipo do cliente. Se a gente está lidando com um perfeccionista, se a gente está lidando com um prestativo, com um altivo, se a gente está lidando com o tipo 3, que é o performático, o 4, que é o romântico, cada um quer uma interação diferente. E a gente precisa ser respeitoso com o outro. Essa coisa do que eu vou dar para o outro
que faz com que ele abra as portas para o vínculo, né? Abre as portas para te ouvir, porque qualquer cliente chega na frente de um vendedor mais armado. Ninguém chega assim, ai, que bom. Claro, alguns vão porque são os mais carentes, né? Ah, se eu sou 6, eu tenho que me sentir seguro contigo. Exatamente. Então, o que vai falar, eu vou estar sempre mensurando se eu posso confiar nessa pessoa ou não. Se eu sou 3, eu já fico pensando, ganhando tempo ou perdendo tempo ouvindo essa história? O que eu vou ganhar com o produto que essa menina quer me vender? Eu não quero sentir seguro. Depois, deixa eu entender a proposta dela, e de repente nem é com ela que eu vou falar com o dono da empresa lá, mas eu quero saber o que tem de interessante para mim aqui. Se eu sou em 7, se está sendo interessante, né? Então, realmente, nisso, eu posso manter minha identidade mostrando, e isso é inteligência emocional, o aspecto da minha identidade, que é muito mais amplo do que aquilo que eu estou falando, que corresponde ao que o interlocutor hoje precisa, para que a gente possa ter um rapport, para que a gente tenha um vínculo maior. Para a gente, eu acho que finalizar, porque a gente tem que fazer uma outra aula, um outro podcast com todas as fases, mas a gente falou de levantamento da necessidade, se levanta a necessidade, cada tipo de enneagrama é diferente. A gente vai falar de apresentação de produto, se apresenta de forma diferente. Um tipo 8 vai te dar um ouvido de um jeito para ouvir o teu produto. Um tipo 4 vai te dar outro ouvido, um tipo 5 vai te dar outro. Detalhe, cada tipo do enneagrama vai fazer uma expressão facial diferente. Se você não souber ler o que é a legenda daquela expressão facial, você vai perder o seu poder pessoal, porque o 5 vai ficar parado e não vai te dizer nada, o 1 vai criticar o teu produto, o 6 vai te olhar com rabo de olho, o 8 vai invalidar e dizer que teu produto é uma porcaria se por um acaso você enaltecer demais ele. O 9 vai achar muito legal, mas provavelmente não vai ter a possibilidade de, às vezes, de comprar. O 4 vai fazer caras e bocas, às vezes, meio irônico, assim, como se, tá, e tal, né? E o 2 provavelmente vai estar interessado, sei lá, no carisma, naquele processo. Então, cada tipo vai receber o teu produto de uma forma diferente. Se tu não souber ler a legenda do outro, você, primeiro, pode perder esse processo da venda, porque simplesmente você pode titubear, se sentir inseguro. E outra coisa, cada tipo do enneagrama tem, no comercial, no vendedor, tem um viés, tem uma luz. Eu sei que eu tenho uma luz como comercial, eu sei que eu tenho coisas boas, eu sei que eu reverbero coisas legais, mas eu também tenho falhas, dificuldades no meu processo comercial que tem a ver com o meu tipo, né? Eu posso gastar tempo demais, sei lá, apresentando, eu posso ser menos técnica na hora da apresentação e eu posso dar mais... Mas isso que é a história do mindset, crescimento, né? Eternamente vai ter áreas de desenvolvimento, né? Não é um lugar para se chegar. O tipo 8 pode ser um melhor fechador, mas ele pode ser um péssimo na sintonia e no rapport. Um tipo 4 pode ser um ótimo no rapport, mas pode ser um pouco ruim na hora de fechar e na hora de bancar dinheiro, né? Um tipo 1. Então, cada vendedor tem... Por isso, o autoconhecimento é importante para o comercial, para o vendedor, para aquela pessoa que está influenciando e para quem está comprando, porque eu preciso ler a outra pessoa, eu preciso ler as emoções. Então, nesse aspecto, o enneagrama ele é fundamental, seja qual for a ferramenta que você utiliza. Seja qual for aquilo que você utiliza, você precisa entender das emoções. E daí, uma das coisas que eu queria trazer, para qualquer empresa funcionar, a gente precisa de 3 coisas, né? Um produto bom, um bom comercial, certo? E um bom financeiro, essas 3 coisas. O comercial, ele é fundamental, mas tanto para a empresa, porque as empresas precisam olhar com um olhar mais compassivo para os comerciais, porque passam, às vezes, grandes desafios, mas principalmente também para o comercial. Ele precisa amadurecer, crescer, estudar. Muitas vezes o comercial é muito ansioso, preocupado com a meta, tem muita energia e acaba não investindo em si mesmo, né, Melo? E acaba não se desenvolvendo, assim. Mas essa é a oportunidade que eu citei no início, assim, dessa profissão que faz todo mês o seu mês, né? Todo mês faz o seu mês. Tem gente que só em pensar já entra em angústia em relação a isso. E lidar bem com isso, viver bem com isso, é o mais próximo do que é viver no planeta Terra. A gente tem uma ilusão de estabilidade. A Covid veio aí para mostrar, né? E quem está na área comercial tem essa desilusão
da estabilidade, porque todo mês é diferente, todo mês é uma situação diferente, e isso é a vida é e tem essa prerrogativa. A gente é que tenta fechar nossos olhos e tentar identificar elementos que são estáveis para que nós nos apeguemos a eles e nos sintamos mais seguros. Mas isso não é a vida não é estável. Tudo está em constante mudança, em transformação, e acho que a área comercial é mais sintonizada com isso. Viver um dia após o outro, a gente diz matar um leão por dia, né? E ter o gosto por isso. Né? Então, isso é parte da vida. A vida é assim. Nós é que ficamos muito acomodados com a nossa, digamos assim, pretensa estabilidade. Bom, Márcio, eu vou dizer que vocês são culpados por grande parte da minha forma de pensar hoje. É, eu penso muito na importância, né, da gente entender o meio que a gente vive e o resultado que a gente quer colher. Né? E eu vou ser um pouco provocativo, assim. Será que, de fato, essa necessidade de todos os meses ter que matar um leão, né, por dia é necessário nas vendas? Será que realmente esse padrão que nós conhecemos nas vendas, né? Todos os meses os vendedores estão preocupados com as metas para poder chegar no final do mês e ter que vender. Eu vejo no setor automotivo, nós trabalhamos com 4.000 concessionárias em toda a América Latina, então a margem, a amostra que nós temos de conversar com pessoas é gigantesca, né? Em 10 países da América Latina e em qualquer país. Hoje não é dia de ligar para eles. Sabe por quê? Eles dizem, não, estamos em momento de fechamento. Cara, muitos anos atrás, Márcio, quando eu cheguei aqui, eu comecei enfim, a viver uma nova realidade aqui na expansão da companhia, eu falei para mim mesmo, eu prometo a mim mesmo ter que depender das metas para o final do mês. Essa quebra de padrão, ela requer muito esforço no início, mas eu quero dizer que é possível. Então essa é a primeira provocação que eu quero dar. Eu não acho que todo vendedor deve viver essa vida de todo mês ter que vender. Né? Inclusive eu, graças a Deus, há 8 anos na empresa, tenho, de acordo, né, com os números, tenho os melhores resultados da empresa em termos de vendas, comparado a todos os países, porque eu tive a sorte, né, de poder unir o autoconhecimento, né, com as minhas habilidades de vendas. Então, novamente, aqui eu ressalto a importância do autoconhecimento, porque sem ele eu não teria capacidade de resistir às dificuldades, principalmente, né, no meu caso, onde eu passei, saí de um país e fui viver uma nova cultura sem saber o idioma, né? Toda essa situação. Então, o autoconhecimento ele dá isso. E a quebra do padrão como um incentivo. Tá? Isso é um ponto que eu considero muito importante, né, para que a gente possa estabelecer como uma possível realidade, né? E para finalizar também, existe uma oportunidade aí, Fá, que as pessoas elas podem, quizás, poder viajar e aproveitar Colômbia e ainda fazer um curso de Enneagrama. Exatamente, Melinho. Não podemos esquecer de vender para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que está aí, está afim de ir para a Colômbia, quem sabe dar um pulinho, né, para ir para Bogotá, que vai acontecer em Bogotá, né, Melo? E dar um pulinho, quem sabe até em Cartagena, que a gente já foi lá, que é linda, maravilhosa, ou dar um passeio pela Colômbia e conhecer as maravilhas daquele povo, daquele país. Melo, através da OnLife, está levando o Enea Vendas, esse programa maravilhoso que eu e o Márcio desenvolvemos, e nós vamos dar esse curso no dia 12 e 13 de outubro. São 12 horas presenciais e 12 horas online, e você tem a oportunidade de estar com a gente, entendendo como o Enneagrama e como o processo comercial, ou seja, um processo de vendas, como a gente utiliza para entender os perfis e também entender os clientes. Você pode vir com a gente. As vendas estarão completamente ligadas a OnLife e o nosso querido Luiz Melo, que já tem praticamente a turma montada no dia 12 e 13 de outubro, e a gente espera você. Eu já tenho algumas pessoas daqui que já falaram que vão passear com a gente lá em Colômbia. Então nós vamos. Excelente, eu tenho certeza que todos vão gostar muito, vai ser uma experiência maravilhosa. É o típico negócio que a gente não precisa vender, a gente só precisa ajudar. As empresas que eu fui visitar e falei, olha, eu já separei alguns espaços para ti, porque eu sei que é importante para ti. Essas pessoas só falaram assim, Melo, deixa eu entender o que é. Tá bom, eu vou comprar, mas o que é?
assim, cara, é tudo aquilo que nós precisamos, cara. É aprender a lidar com as pessoas através das emoções, conhecer as emoções e aumentar os resultados das vendas. E agora, para os brasileiros que vão vir para cá, meu Deus do céu, vão aproveitar essa cultura maravilhosa. E vou dizer uma coisa para vocês: vão ter o melhor anfitrião, tá? Eu garanto para vocês. Ótimo, ótimo. Vai ser uma viagem guiada aí, Graças, praticamente. se fala graças, né? Graças. Graças. Então, se você tem interesse em ser mais interessante que interesseiro, se você tem interesse em ter mais inteligência emocional, se você quer ter mais prosperidade leve, como o Melo falou, se você quer aprender como fazer o teu cliente comprar e não estar o tempo inteiro escravo de como vender, poder estar mais livre nesse processo, se você realmente quer ter mais felicidade, mais conexão, aprender o que é uma sintonia, entender a necessidade do outro e aprender a ajudar o outro genuinamente, vem com a gente. Você vai se divertir, você vai ter uma boa energia e uma técnica maravilhosa. Isso funciona e transforma. E pode ter certeza que todo mundo que participar, o investimento que vai fazer vai ganhar muito mais depois que vai vender mais, né, Melo? É isso aí. Eu quero dizer já para todo mundo que está assistindo esse podcast que eu queria dar um presente para toda a família do Enneagrama. Pode ser? Posso dar um presente aqui ao vivo para todo mundo ou não? Claro que pode! É o seguinte, todo mundo que seguir aqui a página do Márcio Schultz, tá? E for lá no meu perfil, Luiz Melo Life no Instagram, eu vou entregar para vocês todos que fizeram um comentário e quiserem entrar no meu Instagram, no direct, pedindo uma mentoria. Eu vou programar um dia agora em agosto, tá? No mês de agosto, uma mentoria falando de como criar conexão emocional através dos canais digitais. Todo esse conhecimento que o Márcio Schultz nos ensina a respeito das emoções do Enneagrama, de alguma maneira, a gente pode também plasmar essa informação através dos canais digitais. Como eu posso escrever um e-mail e criar mais engajamento? Como falar pelo telefone, usando algumas técnicas emocionais, alguns gatilhos que são universais? Por exemplo, falar mais devagar ou falar muito rápido? Falar mais alto ou falar mais baixo? Será que o espaço, a pausa é importante numa comunicação? E a principal ferramenta que todo mundo hoje usa, Fá, que é o WhatsApp. As pessoas acham que sabem se comunicar e se relacionar pelo WhatsApp, mas a taxa de efetividade é muito baixa. É claro que, pelo fato da gente falar muito, o resultado é maior, mas no final das contas, o percentual ainda é muito baixo comparado ao potencial que nós temos se a gente aproveita um pouco do conhecimento que nós temos para melhorar esse engajamento. Então, esse vai ser o presente, tá? Quem só seguir as páginas e ir direto no meu direct ali, pedir que eu mando para vocês o link somente para os alunos aí do Instituto do Márcio Schultz. Como é que é o nome da... Vai ser em português, né? Não vai ser espanhol, né? Não, vai ser em português, Hoje aqui só em português. E vai ser exclusivo, né, para vocês, né? Não vou abrir essa sala para outras pessoas. O meu Instagram é só buscar lá, Luiz com Z, Melo com 2 L's, on life, certo? Buscando aí vocês vão encontrar e tem muitos conteúdos interessantes já também para vocês verem. Entrem em contato através do meu direct. Luiz, quero participar da mentoria online. Eu vou abrir um grupo especialmente para vocês e eu vou dar técnicas para WhatsApp, e-mail e ligações telefônicas. Também vou participar, você precisa participar também. Vamos estar lá junto, eu quero aprender, Melo, quero super aprender. Hoje eu tô com 300 mensagens de WhatsApp ainda atrasada, eu quero aprender, quero ser mais eficaz. E para a gente terminar, você falou uma coisa muito bonita, a gente precisa aprender a ajudar o outro. Nós estamos nessa vida o tempo inteiro trocando energias, trocando conhecimento, trocando técnicas evolutivas. E quanto mais você aprende isso, e quanto mais isso vira um propósito, menos você vai precisar vender. E comercialmente, eu digo que eu sou psicoterapeuta, atendo em consultório 7 anos, sou diretora de expansão da empresa, a vida inteira trabalhei no processo comercial da empresa, dos nossos grandes clientes. Mas as vendas, ela tem seus desafios, assim, mas ela, com certeza, foi... no campo das vendas, foi nesse ambiente que eu pude ficar mais humilde,
que eu aprendi a lidar muito com o meu ego, que o tipo 2, assim, no começo eu ganhava muito não e eu sofria, frustrava, e eu sofria, até que um dia, eu acho que foi o Márcio, alguém me disse, Fá, as pessoas estão dizendo não pro teu produto, não para ti, mas eu confundia o não do produto e o não para mim, eu me sentia mal, eu me sentia muito, já senti situações em que eu me senti humilhada, mas é porque eu estava demais no orgulho, eu tive que trabalhar meu medo, eu tive que trabalhar minha luxúria, eu tive que trabalhar minha vaidade, eu tive que ser humilde, eu tive que ressignificar tantas coisas dentro de mim no processo de vendas que foi fabuloso. Aprendi e conheci. E assim, se tu utiliza bem a técnica e faz isso, tu não tem clientes, tu realmente tem vários amigos. Tu é nosso amigo até hoje porque a gente vendeu alguma coisa um dia. Né? A gente criou vários amigos nesse processo. Por quê? Porque a gente fez boas vendas qualificadas, onde ficou equilibrado para cada um, onde foi justo para cada um. E é por aí o processo. Eu acho que aquilo que o Melo falou é fato também, que não se trata de gostar de todo mundo, né? Você falou, não vou fazer amizade com todos os meus clientes. Então eu costumo dizer assim, não se trata de gostar das pessoas, se trata de gostar de pessoas. Gostar de pessoas e gostar do fenômeno humano, entendimento humano. Né? Entender que tem algumas pessoas, nas minhas preferências, que eu teria como amigo, outros não. Mas mesmo as pessoas que eu não teria como amigo, elas são pessoas que têm suas dores legítimas, suas necessidades legítimas. Então, gostar de pessoas. Porque a gente não tem o peso de que temos que gostar de todo mundo. Eu não tenho que gostar de todo mundo, eu não sou santo. Né? Eu tenho minhas preferências, eu tenho, mas como profissional na área comercial, é importantíssimo que você goste de pessoas. Por isso, o Enea Vendas, que vai te ajudar a entender mais de pessoas. Vende bem, Fá? Fá, tu me Foi, amor, foi. Então, parabéns. Um último corte aqui que eu acho que é interessante, voltado a isso que o Márcio falou. Quem aqui não gostaria de saber o futuro, né? O que será que vai acontecer? Todo mundo, inclusive, isso é um gatilho de curiosidade incrível. O ser humano tem um desejo. Se ele vê que é uma coisa, uma novidade, ele vai lá. Isso é uma forma de atrair. Isso é uma forma de atrair a atenção de alguém. E é universal, né? Não importa a cultura, em qualquer país é assim. Alguns mais, outros menos. Eu quero trazer para vocês aqui, vou profetizar uma inovação. Geralmente a gente só encontra a inovação, só se depara com ela, quando a gente olha isso nas gerações anteriores, vamos dizer assim, né? Quando as coisas já realmente na sociedade já estão vivenciando aquilo. Hoje a gente fala muito da automatização, a gente fala muito dos robôs, né, se comunicando através dos WhatsApps, dos chats e etc. A gente fala muito do e-commerce, né, há muitos anos, desde 1990, com a explosão do boom, né, da Amélia, né, que a gente fala no Brasil, onde muitas empresas começaram a nascer, né, nesse período. Mas vou dizer para vocês, nós estamos na nova era, na era da humanização. Quem souber se humanizar, se conectar não com a personalidade da pessoa, mas se conectar com a essência das outras pessoas, vão ganhar muito nisso. Essas pessoas, elas terão muito mais chance, muito mais probabilidade de conseguir, inclusive, despertar aquilo que foi uma das primeiras coisas que a Fabrícia falou aqui, que é o propósito. O propósito, ele não precisa ser um mapa tão complexo, né, onde se necessite de anos, né, em ir para o Tibete para descobrir o seu propósito. Talvez seja algo muito simples, que é buscar mais dentro de si mesmo aquilo que é mais autêntico dentro de si. E a era da humanização vai nos permitir nos conectar mais com as outras pessoas e não com as suas personas. Eu entendo que o Enneagrama, ele é a cereja do bolo, Márcio, e eu quero muito agradecer vocês novamente, a Fá e o Márcio, porque a minha vida mudou por isso. O Enneagrama me ajudou a entender que as pessoas têm uma persona, só que elas não são uma personalidade. Eu gosto muito de escutar alguns maestros espirituais, né, tipo o próprio Osho. O Osho, ele fala, né, ninguém pode garantir um resultado, mas saiba que todos nós somos espelhos das nossas intenções. As nossas próprias intenções só nós sabemos, então não precisa falar. Né? E a partir do momento que a gente começa a despertar esse autoconhecimento e a gente começa a provocar esse desejo de se conectar com as pessoas por trás da persona, eu digo para vocês que esse é o futuro mais próspero
que a gente pode estar vivendo juntos. Legal. É. A era da humanização, que vem a era da humanização. Sabe, eu vou fazer um gancho também nessa história. As pessoas falam muito disso. Mas eu estou bem intencionado, Melo. Estou bem intencionado, não sei o quê. Só que as pessoas não têm noção de como o comportamento delas não reflete as intenções. Porque elas estão sendo guiadas por emoções que elas não têm consciência. Uma vez que eu me torno consciente das minhas emoções, eu percebo que o meu comportamento não tinha relação com as minhas intenções. Por isso, ditado, de bem intencionados, o inferno está cheio, né? Então, vamos tornar-se consciente das nossas intenções. Isso é bem fácil, essa é a parte mais fácil. E aí, ser a manifestação viva das minhas intenções. Manifestar emoções que sustentem minhas intenções. E não ter comportamentos que não reflitam minhas intenções. E todo mundo e todo vendedor tem uma missão, que é um propósito, tem que ter uma visão e precisa descobrir os seus valores. Porque só aí a gente tem clareza das nossas intenções. E reafirmo o que eu tinha falado antes. A minha intenção, a minha energia chega antes de mim. E chega antes através da minha intenção. Então, antes de falar com o cliente, qual é a tua intenção mesmo? É deixar ele melhor? É levar uma transformação? É realmente ajudar? É realmente contribuir? Você está no teu propósito. Melo, muito obrigado aí pela participação no nosso podcast. Em breve estaremos juntos aí. E vamos lá, vamos fazer essa mentoria junto aí. Essa mentoria para entender um pouco mais dessas maneiras de humanizar as mídias sociais e as ferramentas que estão à nossa disposição hoje para a comunicação tecnológica. Melinho, até gratidão, mais. Beijão, muito feliz em te ver. Pensei que eu ia te dar um beijo, um abraço, porque eu marquei com ele aqui nesse estúdio, achei que ele estava aqui, mas ele estava aqui semana passada em Florianópolis, hoje ele já está em Bogotá. Então a gente se beija outro dia. Tá certo, outubro estaria no Brasil. Não, estaremos aqui. Vamos para o Brasil, vamos trazer todo mundo para cá. Um beijão, Valeu, querido. gente. Beijão na Juju. Falou, até mais. E Tchau, a gente tchau. se vê. Muito obrigada por tudo. Gratidão, meu amor. E até. Até o próximo podcast.